A gente com essa PEC da transição, né? Inclusive após o pedido dos senadores, a apresentação do texto da PEC da transição está adiada até a próxima semana, nós falamos isso aqui no início. Os parlamentares pedem mais tempo para analisar o documento. Eu queria até conversar com o professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Rogério Mori. Rogério, muito boa noite, obrigado aí pela sua participação, de atender o chamado da Jovem Pan, para a gente conseguir entender como esse novo governo pretende conseguir aprovar esse texto da PEC, posso chamar de PEC fura-teto, porque estão falando de PEC da transição, mas é a PEC fura-teto? É assim que ela vai entrar para a história, professor? Eu tenho um nome melhor para ela, Qual? Vou dar no final. Ótimo. No final eu vou dar. Mas, professor, essa teoria de que eu preciso ter liberdade para gastar e eu preciso injetar dinheiro na economia para fazer a roda andar. O senhor acredita nessa matemática? Na verdade, isso ocorre em circunstâncias quando você está num quadro recessivo, né, profundo, como a gente teve na pandemia. Né? O nome auxílio emergencial, por si só, ele quer dizer o quê? Ele é emergencial. Né? Por isso que ele foi colocado em caráter emergencial. Uma vez que a emergência ela deixa de existir, você não tem sentido manter algo dessa característica. Né? Então, isso vem desde a Grande Depressão dos anos 30 do século passado, né? Quando o mundo passou por uma catástrofe muito grande, né? E os governos aprenderam que em períodos de grande recessão você tem que atuar com política fiscal expansionista, né? E foi o que foi feito na crise de 2008, foi o que foi feito agora durante a pandemia. Hoje nós estamos num mundo diferente, né? O mundo já recuperou, né? Os Estados Unidos recuperou, né? Inclusive uma das críticas ao governo Biden é esse excesso de impulso fiscal que foi dado dentro da economia americana, que coloca um peso hoje no Fed, tendo que levar os juros. E aqui hoje, né, você não tem a necessidade de um impulso fiscal dessa magnitude que está se pretendendo. Eu me sinto dentro de um filme de horror onde cada cena é pior do que a outra dentro dessa discussão da PEC. A coisa começou como para ser apenas em 2023, né? O governo Bolsonaro perdeu as eleições, né? Tinha voltado aos 405, imaginava-se que ia ser um complemento para os R$600 em 2023, o que iria ser algo em torno de 52 bilhões, e o salário mínimo que nem ia aos 1.400, que foi prometido durante a campanha, que não vai ser cumprido, mas um aumento marginal, que iria algo em torno aí de 8 a 10 bilhões, e ficaria por isso, né? Os R$5.000 de isenção de imposto de renda foi para as calendas, isso daí não tem nem como, porque é 192 bilhões de reais só essa brincadeira que foi uma promessa de campanha que não vai ser cumprida, porque não existe como fazer isso, né? Bom, eu confesso que eu estava com esse cenário ontem, hoje eu estava dando aula aí quando até veio o convite aí de vocês para participar desse evento aqui, desse programa. Eu fui me inteirar e me senti, fiquei horrorizado, né? Para vocês terem ideia da magnitude do que é que está sendo discutido, né? Hoje se discute essa PEC em 175 bilhões, né? O orçamento que foi enviado para o Congresso em agosto, ele tinha uma previsão de um déficit de 63,7 bi, isso dá 0,6% do PIB. Essa brincadeira que eles estão imaginando é querer colocar para fora todo Bolsa Família ou auxílio emergencial, o que quer que você queira chamar, sei lá, né? O pessoal chama laranja ou banana, mas é a mesma coisa, né? Tirar todo esse pacote para fora do orçamento, né, 175 bi, e aí encaixar outras coisas lá dentro, no espaço que vai ficar, quer dizer, não é que vai diminuir, vai ser encaixado outras coisas lá dentro, então vão ser 175 bi acima, o que vai dar 1,8% a mais de déficit, que somando os dois dá 2,4% de déficit primário só no governo central. O último ano que nós chegamos a isso, que não foi um ano de pandemia, pasmem, foi, adivinhem, governo Dilma. Não é à toa que Meirelles falou que o governo Lula já está dilmando, né? Para 2023, né? Para a gente lembrar um pouco mais, fazer um pouquinho mais de conta, né? Imaginando que estatais o ano que vem fique 0 a 0 de resultado primário, né? Que é mais ou menos o que a gente vai ter esse ano,
Estados e municípios, eu fiz um exercício, vamos colocar 1% de superávit primário, o governo central 2,4% de déficit, despesa de juros 6% do PIB. Isso vai dar um nominal de déficit de 7,5%. Quando tivemos isso a última vez, que não foi um ano de pandemia, governo Dilma. Então estamos voltando àquilo. Isso vai dar um salto na dívida pública que pode chegar a 7%, 8% em um ano. E, pasmem, eles querem fazer isso durante 4 anos. Né? Não é apenas um ano em que você vai fazer um ajuste de contas. Né? O que se imaginava inicialmente é que, bom, o Lula vai pegar aquele momento, né, que ele está herdando um orçamento que foi desenhado no governo Bolsonaro, vai lá cumprir algumas promessas de campanha e vai fazer um esforço de conter gastos e buscar receita para cumprir, né, manter o Bolsa Família nos R$600, enfim, fazer os programas sociais. Não, o que eles querem é não fazer esforço algum e simplesmente uma liberalidade para gastar. É como se você quisesse gastar mais na sua vida e falar, olha, eu não vou fazer esforço nenhum para economizar e vou colocar um novo gasto aqui, vamos nos endividar e bola para frente, para o alto e avante, né? Obviamente, o mercado reagiu a isso, reagiu de que forma? É óbvio que o que mais aparece é a bolsa e o dólar, mas o mais catastrófico foram os juros, né? Os juros é que subiram, porque a visão é que, olha, se esse governo vai ter que se financiar mais, ele vai emitir mais dívida. Emissão de mais dívida vai significar que o governo vai ter que pagar mais juros lá na frente. Simplesmente isso que aconteceu, a ponto de o Tesouro Direto sair do ar. Eu não me recordo na história de um momento em que o site do Tesouro Direto deixou de funcionar, deixou de operar. Né? Outros professor, dados para vocês... Oi, desculpe. Eu estou curioso aí com o nome da PEC que o senhor vai dar no final, mas ouvindo o senhor e o Fernando Conrado, nosso comentarista PAN... Desculpa, Conrado, é que eu me mudei. Não, professor, imagina... É porque o senhor falando assim... Me choca ainda tamanha chamar isso de responsabilidade fiscal. Então, tamanha é a responsabilidade de mudar, né, um jogo já pré-estabelecido, que foi discutido, aprovado. Então, a gente vai fazer essa mudança e eu fiquei pensando aqui, e aí a provocação para o Conrado, que é assim, é a PEC do Don't Speak. Ou seja, não vamos falar sobre isso. Me dá o dinheiro e eu vou tocar o meu barco aqui e vou resolver o meu transatlântico do jeito que eu quero. E ponto final, mas eu tenho que ter esse dinheiro, então a gente não vai discutir muito sobre isso. É assim, Fernando? Podia ser também a PEC da Venezuela, né? PEC do socialismo, porque é dilapidar o capital inicial. É isso que todos os sistemas socialistas fizeram no mundo. Na Rússia, com os Romanov, chegaram no poder, eram ricos, destruíram tudo, não geraram riquezas. Em Cuba também, nos anos 50, chegaram lá, país... mesmo com a sua crise, tinha o seu poder, a sua riqueza, não construíram riqueza nenhuma, foi água abaixo. A gente viu acontecer na Venezuela, viu acontecer na Argentina e agora está acontecendo aqui no Brasil. E aí eu pergunto aqui pro professor, a gente viu que esse governo aí chegou ao poder com muito apoio também do mercado, né? Em que pese o governo nunca ter dito qual seria o nome do ministro da Economia, nunca ter apresentado um plano de governo. A única coisa que o Lula falou durante a sua campanha é que teria uma quarentena fiscal, né? E de fato aí chegou. E agora a gente está vendo aí muitos dos seus apoiadores ali, do Armínio Fraga, o próprio Meirelles, dizendo, tô caindo fora, não é por aí. O senhor enxerga que a gente vai ter uma debandada desse pessoal dos ditos liberais aí do governo? Não vai ter isso? Eles vão continuar com essa mesma política para os próximos anos, como o senhor já falou? Será que vai ser só um ano? Será que a gente vai ter isso aí até 2026? Será que nós teríamos dinheiro até 2026? Eu acho que assim, precisa fazer um pouco uma separação. Eu acho que o mercado ele ficou em dúvida, né? Assim, a eleição ela foi decidida muito na margem, né? Assim, não dá para dizer assim que o mercado apoiou X ou Y, não dava para você ter claro, né, até os 49 do segundo tempo o que ia acontecer, né? E mesmo depois, quando teve a decisão, os primeiros movimentos que você observou do governo Lula, que foram os movimentos em que o Lula não falou, né, que foi o Alckmin ali um pouco liderando, dava a sensação que a coisa ia caminhar para um equacionamento melhor, né? Embora o Lula nunca tivesse falado nada, né? Assim, quando ele começou a falar é que realmente o pessoal viu e falou,
fogo no parque, né? Assim, acabou, né? O que me surpreende não é o mercado em si, mas são essas pessoas que emprestaram credibilidade ao Lula e sem uma contrapartida dele, né? O Armínio Fraga, Henrique Meirelles, Helena Landau e por toda a PUC-Rio, que nós podemos falar. Esse que emprestaram um grau de credibilidade sem que ele minimamente, em momento algum, se você pegar historicamente durante a campanha, o Lula dissesse que ia ser responsável do ponto de vista fiscal. Em nenhum momento teve isso. Quer dizer, foi um cheque em branco dado por esse pessoal que emprestou credibilidade e o Lula assumiu e pronto. Onde ele falou que ia, ele está simplesmente cumprindo as promessas de campanha dele. E ele vai cumprindo, é o que ele está fazendo. Né? Agora o pessoal está chorando, está reclamando. Vai fazer o quê? Alguém foi lá e falou, Lula, você realmente vai ser responsável? Não, todo mundo escreveu artigo em jornal, né? Fez o símbolozinho do fazer o quê? Agora vai reclamar? Vai ficar chateado? Devia ter perguntado antes o que ele queria fazer e dar o apoio, né? Mas eu queria só duas coisas. Só para vocês terem ideia, essa brincadeira dos 175 bi, dos 4 anos que eles estão falando, dá 700 bi. A reforma da Previdência de 2019 é 800 bi. Quer dizer, só com essa PEC está jogando fora a reforma da Previdência, praticamente. Tá? E a PEC Kamikaze, que eles chamavam, a famosa PEC Kamikaze, que tinha Bolsa Família, Bolsa Caminhoneiro, Bolsa Taxista, Vale Gás, subsídio de etanol, eu notei aqui, pacote de transporte, era 41 bi nesse ano. Quer dizer, mais do que 4 vezes a tal da PEC Kamikaze. E que essa PEC, eu, na verdade, chamo de PEC Titanic. E nós vamos naufragar com esse negócio.